Quando nós entendemos que a adoração precisa ser algo na minha vida, do dia a dia, a murmuração é tirada. Por quê? Porque eu confio em Deus em toda situação. Eu lembro quando o meu pai recebeu o diagnóstico de câncer de próstata. E foi muito difícil. Não é um negócio que a gente recebe a notícia e diz: ah, glória a Deus, né? O que a gente fez é: Deus, está nas tuas mãos. Meu pai fez a cirurgia, está totalmente recuperado, porque nós louvamos a Deus não pelo problema, nós louvamos a Deus apesar do problema. Eu não dou glória a Deus: Deus, obrigado porque o Senhor me deu uma coisa ruim. Deus, obrigado porque apesar dessas coisas ruins, o Senhor está conosco. Daniel continuava confiando em Deus. Eles viram o cerco de Jerusalém, eles viram mães comendo seus filhos, porque assim foi o cerco de Jerusalém. Eles viram a tristeza do povo, mas eles continuaram confiando em Deus. As situações difíceis, elas vêm, mas o nosso papel para permanecer firme nesse mundo tão hostil é continuar confiando em Deus. Você continua confiando em Deus mesmo quando as coisas em sua vida vão de mal a pior? Quando o desemprego vem, quando a enfermidade não vai embora, quando os filhos são rebeldes, quando nós não conseguimos encontrar ajuda, quando a gente olha para o ímpio e o ímpio prospera, nesses momentos nós precisamos continuar confiando em Deus. Nós permanecemos firmes quando confiamos em Deus em todas as situações. Eu acho gostoso essa palavra, em todas as situações. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando ele dizia isso, ele estava dizendo: eu posso enfrentar prisões, ou eu posso enfrentar momentos bons. Eu posso enfrentar momentos de fartura, ou eu posso enfrentar momentos de dificuldades, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu enfrento o momento bom e o ruim. Nós permanecemos firmes em um mundo hostil quando não esquecemos quem somos. Quem é você? O texto diz que eles eram jovens da família real e de outras famílias da nobreza, mas o nome deles foi mudado. E é interessante que a Babilônia, ela quer mudar os nossos nomes, ela quer dizer que menino agora pode ser menina, que menina pode ser menino, e ela quer mudar isso. Ela quer mudar a nossa identidade. Babilônia quer fazer isso. Mas quem eu sou? Quem você é? Eu não posso esquecer que eu sou filho de Deus. Eu sou gerado pelo Senhor. Eu fui resgatado por Ele. O texto vai dizer, coloca para a gente mais um ali. Olha só o nome deles, interessante o que começou a acontecer ali. Daniel, que significa Deus é meu juiz, virou Beltesazar, que é Bel proteja o rei. Veja que o nome deles tinha a ver com Deus. E eles mudaram o nome deles para que tivesse a ver com algum Deus da Babilônia. Queria tirar a identidade dele. Porque para o judeu, o nome tem um significado muito grande. O nome na Bíblia, pode ver todas as vezes que a gente vê o nome de fulano, o nome de ciclano, esse nome, ele é mudado, porque existe um significado muito forte, e eles queriam tirar isso. Daniel significa Deus é meu juiz, virou Bel protejo o rei. Ananias, Yahvé misericordioso, que significa Sadraque, foi para Sadraque iluminado pela deusa do sol. Misael, quem é como Deus, e virou Mesaque, quem é como Vênus. Azarias, Yahvé ajuda, virou Abdinego, servo de Nego. Cada nome se tornou o nome de um Deus do Egito, da Babilônia, porque eles queriam mudar a identidade. O nome do meu filho mais velho é Mateus. O pessoal brinca que pastor gosta de colocar o nome do filho de Mateus. E o nome do meu filho mais velho é Mateus, porque significa presente de Deus. Quando ele nasceu, a gente estava tão feliz com alguns presentes do Senhor, e a gente colocou esse nome. Quando nasceu o nosso segundo filho, o nome dele é Daniel. Deus é meu juiz. Era um momento que a gente vivia, que nós estávamos assim, olha, não importa o que os outros digam, Deus é o meu juiz. Eu preciso lembrar que existe uma identidade. E eu queria perguntar, qual é o seu nome? Pelo que você é conhecido?
Nós temos uma identidade. Antes da gente entregar a vida a Jesus, talvez o nosso nome era mentiroso. Talvez antes de entregar a nossa vida a Jesus, o nosso nome era covarde. Talvez antes de entregar a vida a Jesus, o nome que as pessoas nos diziam, nos chamavam, era safado, sem vergonha. Mas quando a gente entrega a vida a Jesus, o nosso nome torna-se salvo, transformado, resgatado, nova criatura. Mas eu não posso esquecer isso. Satanás, ele quer roubar isso. O contexto aí fora é um contexto que vem trazer assim, olha, não importa, você é, e ele quer dizer que nós somos outra coisa que nós não somos. Para a gente permanecer firme, eu quero convidar você a permanecer firme, não esquecendo quem você é. Nós vivemos hoje um momento onde existe uma desconstrução da identidade. Vende-se a ideia hoje que as pessoas elas precisam simplesmente aceitar algumas coisas. E eu quero dizer a você que não. Nós somos filhos de Deus. E não importa o que aconteça, nós precisamos honrar isso. O meu pai, como meu pai é militar aposentado, mas na época meu pai trabalhava na fronteira do Brasil com o Paraguai, e não existia ainda a Polícia Federal, e meu pai controlava ali a entrada de produtos ilegais, e na época não era tanto com drogas, mas era carregamento de café. Eles passavam o café para o Paraguai por causa do imposto, e aí do Paraguai ia para outros lugares, era uma confusão isso aí. Um dia chegaram para o meu pai, e ofereceram para ele o valor de um ano inteiro de salário. Meu irmão tinha um problema na vista, que ele tinha estrabismo, e ele tinha que ir para São Paulo poder fazer uma cirurgia. Nós morávamos em Ponta Porã ali, isso há 50 anos atrás, era o fim do mundo ali. E meu pai dá um suador nele, ele conta que deu um suador assim, imagina, o dinheiro de um ano todo, alguém chegar assim, e ele fala assim, some daqui, senão eu vou dar parte de vocês. E aí a pessoa foi embora, e meu pai, eles só queriam que meu pai fechasse o olho, falasse assim, vai ali na guarita, dorme, que a gente vai passar os caminhão. É só isso que nós queremos. 3 semanas depois, ou 2 semanas depois, foi preso diversos militares que estavam deixando passar, e foram inclusive expulsos do quartel, porque eles estavam fazendo isso. E meu pai foi o único que não foi pego, porque o meu pai sabia quem ele era. Eu permaneço firme quando eu sei quem eu sou. Porque as propostas, gente, elas vão vir. Mas nós precisamos ficar firmes. O terceiro passo para a gente permanecer firmes nesse mundo hostil é quando nós não abandonamos o que cremos. Eu sei quem eu sou, e isso faz com que eu não abandone aquilo que eu creio. O texto diz assim: ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O mundo sempre vai tentar ensinar uma cultura nova que não é a cultura do céu, mas nós precisamos nos manter firmes. Ensine a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, o que vai acontecer? Não se desviará dele. Um dia minha mãe disse assim para mim, vou descer um pouquinho aqui para ficar mais perto de vocês. Um dia minha mãe disse assim para mim, você não é para você ir para a rua. Mas eu gostava muito da rua. Eu gostava de ficar na rua. Mas eu lembro que era 1h30 da tarde. Não tinha ninguém na rua. Estava todo mundo em casa, na siesta, sei lá o que o pessoal estava fazendo, dormindo. E eu lembro que eu estava sentado na rua, jogando areia nas minhas pernas. Eu devia ter 6 anos, 7 anos. Jogando areia na minha perna. Daqui a pouco a minha mãe vem para cima, me chama, Nildo. Opa, acho que eu dei o microfone. Nildo, vem para cá. Aí eu fui para casa, daí ela falou assim, se você for de novo para a rua, você vai apanhar. Naquele momento, eu desafiei a morte. Escapou da minha boca as seguintes palavras, a senhora fala, mas não cumpre. Até hoje eu tenho medo de havaiana amarela.
Do jeito que ela tá, do jeito que ela estava. Eu lembro que eu estava embaixo da mesa, assim, ela só pegou aquela havaiana e aonde, não cumpro, é agora que eu vou cumprir. Por que minha mãe fez isso? Minha mãe fez isso porque ela estava me ensinando valores. Eu lembro ainda criança, eu brinquei, eu aprontei um pouco, né, quando a gente é criança. Vocês lembram daquele sorvete Corneto? Dá-me um corneto, corneto mio, é da Gelato. Vocês lembram desse, né? E eu lembro que tinha essa propaganda, gente, eu queria um corneto. E em casa, meus pais sempre lidaram assim com dinheiro. Eles colocavam o dinheiro em cima da mesa e não é para pegar. O dinheiro é do pai, é da mãe. Então nós, como criança, não podíamos pegar aquele dinheiro. Mas eu vi a propaganda e eu queria o corneto. Mas eu não pedi para minha mãe. Eu não pedi para o meu pai. E aí eu fui, peguei o dinheiro e fui para a padaria. Minha mãe, sábia do jeito que era, falou, Nildo, vem cá. Não me ouviu, não me viu, procurou, olhou lá fora, eu não estava. Olhou em cima da mesa, viu que o dinheiro sumiu. Sábia do jeito que era, criança sumiu, dinheiro sumiu, padaria. Automático. Ela foi em direção da padaria. Estou eu saindo da padaria com corneto. Eu vejo a minha mãe vindo lá longe, assim. Só que ela se faz que não me vê. E eu me escondo atrás do carro, de um carro que estava na frente. E aí ela me dá um drible, que ela vai por aqui, e eu vou por aqui, só que ela finge que vai por aqui, e me pega. Eu não sei que gosto tem o corneto. Eu não sei, acho que virou um trauma, nunca comprei um corneto, né? Já tá? Nunca comprei o corneto, nunca provei o corneto, mas aquela surra me livrou de ser um sem vergonha, um ladrão ou sei lá o que foi. Vejam, quando eu entendo esses valores e eu entendo realmente quem eu sou, eu não posso agora, depois de crescido, abandonar aquilo que creio, aquilo que eu aprendi. Por isso que eu pergunto a você, o que você crê? Porque você vai ser, de uma certa maneira, incomodado e pressionado para que você abandone o que você crê. Nós precisamos continuar firmes. Vamos lá. Isso, está para acabar aquele lá. O texto lá de Deuteronômio, pode colocar para a gente? O texto, vamos ver. Deuteronômio ali, acho que está projetado, não sei se está na projeção o texto. Deuteronômio 6, do 4 ao 8, diz assim, não, mais um. Mais um? Não, volta lá para a gente, pode voltar. Então não tinha mesmo, pode voltar mais um. Eu achei que estava lá o texto, não está não, só está aqui no meu esboço. O texto diz assim, lá Deuteronômio 6, do 4 ao 8. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor teu Deus. Ensine isso com frequência a seu filho. Converse a respeito dele quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar. E o texto vai dizer o seguinte, que eu preciso não apenas saber sobre Deus, eu preciso viver de tal maneira aquilo que creio, que isso se torne ensinamento para todos os que estão à minha volta. Para permanecer firme nesse mundo, eu preciso sim continuar firme e eu não posso abandonar aquilo que creio. Quarto princípio, que é muito importante para permanecermos firmes nesse mundo hostil, quando decidimos fazer o que é certo. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Nós precisamos continuar firmes, decidir fazer o que é certo. Imagine você no lugar de Daniel, gente. Em um país estrangeiro,
no final da adolescência, início da juventude, para ele era muito mais fácil ficar bem quietinho e comer um churrasco todo dia. Mas ele decide fazer o que é certo fazer. Para permanecer firme nesse mundo hostil, nós precisamos permanecer firmes, independente do que estiver acontecendo. Sempre teremos a opção de fazer o que é certo. Fazer o que é certo custa caro, mas é o certo. Amar a esposa quando ela não é amável, tem que amar. Cuidar do marido, mesmo quando ele está esquisito, está meio grosso, tem que cuidar. Honrar os pais, mesmo se eles forem negligentes. Nós precisamos entender que fazer o que é certo fazer não é por causa daquilo que a gente recebe. Nós fazemos o que é certo fazer porque é certo fazer. Quando tomamos decisões difíceis, mas fazemos o que é certo fazer, a nossa identidade é firmada. Se não fizermos a escolha certa, o processo de crescimento para.